Fala pessoal da MP Science, sejam todos bem-vindos a mais uma super aula que eu preparei para vocês aqui com muito carinho, com muita atenção, estratégias de monitoramento na musculação. Nós vamos conversar muito sério aí nos próximos minutos acerca deste tema, que é muito menosprezado pela grande maioria dos profissionais, entretanto, é muito importante para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho e entregar mais resultados para os nossos alunos. Já vou deixar claro aqui para vocês que todas as estratégias que eu vou mostrar nessa aula não são perfeitas, claro que não, tem a sua utilidade, tem também as suas limitações e cabe a você decidir se essa ferramenta ou as ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula são cabíveis aí para a sua atuação profissional. Então quem decide é o profissional, né, pessoal? E nunca é quem está mostrando as ferramentas. Eu mostro as ferramentas e você vai escolher na sua atuação profissional se vale ou não vale a pena. Eu vou começar essa aula mostrando para vocês aqui dentro da MP Science, né, as escalas subjetivas. Para você que é assinante da MP Science, tem tudo aqui bonitinho no material complementar, basta você acessar. Se você está assistindo pelo YouTube, o que eu sugiro é você entrar na minha plataforma de curso, que custa R$ 29,90 por mês. Mais para frente eu vou falar com mais detalhes sobre isso, mostrar a plataforma por dentro, ok? Vou começar falando sobre a escala de percepção de esforço CR10. É assim que a gente chama ela, tá? CR10, que é uma adaptação da escala de Borg. Ou seja, tudo surgiu na escala de Borg. Aquela escala de 6 a 20, famosa, lá do Gunnar Borg, né? Aquele sueco que já nos deixou, só que deixou com um grande legado na nossa área, que é a percepção subjetiva de esforço. Só que ele criou uma escala, né, que era compatível com o batimento cardíaco, ou pelo menos que se aproximava com o batimento cardíaco. O 6 seria o 60 de repouso, e o 20 seria o 200 do máximo batimento cardíaco. Só que para nós ocidentais, né, é um tanto quanto difícil a gente entender uma escala de 6 a 20. Então Foster e colaboradores no ano de 1998 protocolou essa escala aqui, fez uma adaptação dos descritores, né, dos números, tudo bonitinho aqui. Ou seja, nós temos sempre aqui a parte numérica, né, de 0 a 10, neste caso aqui dessa escala, CR10, e nós temos os descritores. E aí é o seguinte, a gente pode utilizar somente com o número e com o descritor. Só que é interessante que a gente explique primeiro pelo descritor, a pessoa entender o esforço pelo descritor e depois complementar com o número. À medida que a pessoa vai ficando experiente em entender o que são esses descritores, ela já pode dizer direto o número, né? O que a gente faz na prática, por exemplo. Então a pessoa já vai chegar no momento que não vai dizer mais muito difícil, ela vai dizer 7, 8, ela vai dizer o número já porque ela entendeu, né, aquele descritor e já inclusive memorizou alguns desses descritores relacionados aos valores numéricos, neste caso aqui. Então vamos com bastante calminha aqui, olha só. O 0 é repouso, 1 muito, muito fácil, 2 fácil, 3 moderado, 4 um pouco difícil, agora 5 e 6 é difícil. Então aqui a pessoa vai dizer difícil, mas ela tem que dizer qual que é o número, né? Difícil quanto? Difícil 6. Ok. E nesse caso aqui, tá, pessoal, como é uma escala, os valores são sempre inteiros, tá? Não existe difícil 5,5. Difícil 5,7. Não, é 5 ou é 6. Pronto, não inventa firula. Faz o que está escrito aqui, tá bom? Muito difícil pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9. Só que a gente sabe que muito difícil 9 é diferente de muito difícil 7. Muito difícil 9 já está mais próximo do 10, que é máximo. Então é uma escala que se correlaciona com o batimento cardíaco, é uma escala que tem validade na literatura, então você pode utilizar tranquilamente. Uma outra escala que eu vou mostrar para vocês aqui é a escala de Omni, O-M-N-I, Omni, que foi protocolada por Robertson e colaboradores no ano de 2003, então já tem um tempinho também. Essa escala aqui, ela é específica para o treinamento de força, então a gente usa bastante na musculação. Veja que nós temos os valores, que também vão de 0 a 10, e os descritores. Só que os descritores, eles são um pouquinho diferentes desses descritores que nós temos na CR10, como por exemplo aqui, ó, extremamente fácil, fácil, um pouco difícil, difícil, extremamente difícil. E aqui abre a oportunidade para a gente fazer uma grande constatação. Não tem aqui nessa escala o que, na minha opinião, deveria ter, e é uma crítica extremamente construtiva, tá, pessoal? Não tem o descritor moderado. Até a gente usa o 5 como um divisor de águas, né? Como um ponto de corte, mas a gente não pode dizer que 5 é moderado porque não está escrito moderado. O que nós temos é um pouco fácil e um pouco difícil.
Então, quando a gente quer usar essa escala aqui, em que o treinamento que nós prescrevemos, o estímulo que a gente prescreveu, fique ali no moderado, a gente vai utilizar entre um pouco fácil e um pouco difícil. Ou seja, entre um pouco fácil e um pouco difícil, a gente tem de fato o moderado, apesar dessa escala aqui não está escrito moderado, mas a gente usa esse parâmetro como referência. E de fato nós temos aí então o número 5, né, se encontrando aqui no meio. Quem sabe aí numa revalidação ou mais para frente, a literatura acrescente esse moderado, né, que seria bem interessante até para o aluno entender, né, que moderado é o ponto de corte, é o ponto central aí da distribuição desses descritores e consequentemente dos valores também. A escala de Omni é mais indicada para o treinamento de força. Ou seja, é obrigatório usar na musculação? Se eu quiser usar a CR10 aqui, eu posso usar? Claro, você pode utilizar tranquilamente. Agora, é mais indicado você usar essa escala aqui. O contrário não é verdadeiro. Por exemplo, ó, treinamento aeróbio, a gente usa muito essa aqui. Né? A gente usa até a Centimax, que é uma outra escala. Mas essa aqui não. Essa aqui já não cabe para treinamento aeróbio, porque ela é específica para treinamento de força. Essa aqui a gente já consegue utilizar no futebol, no handebol, no basquete, no crossfit, na musculação também a gente usa. Mas se você trabalha prioritariamente com musculação ou praticamente exclusivamente com musculação, usa essa escala aqui que você vai se dar bem, ok? Uma outra escala bem interessante, amplamente utilizada na musculação, é a escala de repetições em reserva. Essa sim, né? Essa aqui é a menina dos olhos, que a gente usa muito. Eu uso demais essa escala o tempo todo na minha prática profissional. Não tem como fugir dela, não consigo mais fugir dela e nem quero mais fugir dela, porque ela tem uma alta correlação com o percentual de 1RM. Já gravei vários vídeos sobre isso, sobre relação entre escala de reserva e também o percentual de 1RM, inclusive no YouTube, gratuito. Você não precisa ser assinante da AmpScience, né? Agora, se você quiser a planilha, a tabela, aí você tem que ser assinante da AmpScience. Mas você tem um vídeo gratuito no YouTube que eu mostro, né, justamente essa relação que existe entre o percentual de 1RM e a escala de repetições em reserva. Essa escala de repetições em reserva ajuda a gente a entender a intensidade mais adequada do nosso estímulo. Então, por exemplo, dentro de um ciclo ordinário, até mesmo de um ciclo de choque na musculação, em que a gente visa aí o ganho de massa muscular, o ganho de força, a gente quer que esse estímulo ele seja numa escala de 8, 9, eventualmente 10. A gente vai utilizar eventuais falhas aí, né? Porque falha é 0 repetição na reserva. Mas o nosso treino prioritariamente vai girar aqui em 1 a 2 repetições na reserva. Pode ser 3 repetições na reserva em alguns momentos, pode, mas a maioria dos estímulos estarão aqui, ó, entre 1 e 2 repetições na reserva, ou seja, entre escala 8 e 9. Exemplo, você prescreveu uma quantidade de séries, 3, uma quantidade de repetições, 10, para um exercício X, exemplo, agachamento. E você quer que aquela quantidade de repetições, 10 neste exemplo, seja com uma repetição na reserva. O que isso significa? Que a intensidade proposta para aquele aluno, em termos absolutos, né, ou seja, os pesos que vão ser usados para que o aluno agache com 10 repetições, seja para 11, na verdade, 11 a 12 repetições. Então o aluno faz lá 10 repetições e você pergunta, e aí, sobrou? Quantas repetições a mais você faria? Ah, eu faria mais uma repetição, 2 no máximo. Show de bola. Então a intensidade que você prescreveu está dentro do adequado para aquele momento, para aquele aluno, naquele exercício. Então você pode prescrever um ciclo todo de treinamento utilizando a escala de repetições na reserva, você pode prescrever um exercício especificamente com falha, você pode fazer isso, né, uma pimentinha lá no treinamento do seu aluno. Treinamento regenerativo, você vai utilizar ali entre 4 a 6 repetições na reserva, 3 a 6 repetições na reserva, mais ou menos isso. Aquecimento, você utiliza ali escala 3, 4, né, que é um esforço leve. Ou seja, você pode utilizar a escala de repetições em reserva tranquilamente, tá? Tranquilamente. E pode ser em qualquer população, tá, pessoal? Qualquer população. Indivíduos idosos, adolescentes, tanto faz, a escala de repetições reserva se faz muito válida e realmente é uma ferramenta barata, né, de baixo custo operacional e logístico, que na verdade é a grande vantagem das escalas de percepção de esforço ou escalas subjetivas, porque elas são fáceis, né, são baratas. Você pega o celular, você pega um celular aqui, pronto, mostra para o aluno aqui, fechou, tá tranquilo. Né? Tem pessoas que imprimem, como eu faço, né? Imprimem, plastifica, coloca na esteira, coloca nas máquinas, se você trabalha aí com mais alunos ao mesmo tempo, enfim. Você pode aí usar a sua criatividade para poder usar as escalas de repetições em reserva. E uma outra escala bem interessante é a escala de sentimento, ou a escala de afetividade, né? Feel scale, que a gente chama no inglês. Essa escala é bem legal, porque pela primeira vez, né, nós temos uma escala com valores negativos e valores
positivos. E essa escala aqui, ela está relacionada com o sentimento do treino, no sentido do prazer ao treinamento, né? O quanto foi prazeroso aquele treino. E não necessariamente o esforço feito, o esforço realizado naquele exercício ou naquela sessão de treino. O que é um pouco difícil para algumas pessoas entender e é perfeitamente justificável isso, porque, por exemplo, indivíduos idosos, eles vão dizer, na sua maioria, é uma tendência, tá? É uma tendência, não são todos assim. Mas é uma tendência, por exemplo, de treinos que são mais leves. Por exemplo, aqui, ó, numa escala de Omni de 2 para 5 a 6 no máximo, esses treinos são mais prazerosos para os idosos. Eles tendem a dizer que o treino foi bom, muito bom, porque eles não se cansaram tanto assim, não fizeram tanta força, não fizeram tanto esforço assim. Então a tendência é que pacientes idosos, né, ou pacientes cardiovasculares, eles relatam treinos mais prazerosos com o esforço menor. Agora, com atleta já é um pouquinho diferente, né? Tem atleta que gosta de sentir o treino pesado, ele vai dizer para você que o treino é muito bom, aquele treino que é difícil, extremamente difícil. Então você precisa perceber muito bem quem é seu público, tá? Para a escala de sentimento não te dar um tiro no pé, porque eventualmente você precisa trabalhar treinos mais regenerativos com atletas e ele vai dizer para você que o treino foi muito ruim. Ah, não gostei, não senti nada, mas a ideia era regenerar e você como treinador tem que ter frieza nisso, porque você sabe que aquele ciclo regenerativo era importante para o seu atleta e o atleta vai dizer para você que o treino não foi prazeroso, foi ruim, razoavelmente ruim. Então ele vai dizer isso, né? Então bastante atenção para você não se frustrar, tá? Aqui é em relação ao treino realizado, não a você, treinador. Tudo bem que foi a gente que prescreveu, né? Mas não está vinculado a você, e sim ao treino. Isso é importante se você quiser usar essa escala aqui ao seu favor, senão ele vai ser um tiro no seu pé. Quando a gente pensa, por exemplo, na carga interna de treinamento, né? A gente pode utilizar, por exemplo, a escala CR10, que foi essa primeira aqui que eu mostrei para vocês. A gente pode utilizar a escala de Omni também como um parâmetro de controle da carga de treino. O que isso significa? Significa que ao final da sessão de treino, mais precisamente falando entre 10 a 30 minutos, na musculação você pode usar 10 já, pelo menos 10 minutos. Acabou o treino, 10 minutos depois, você pode entrar aí com uma estratégia de controle de carga interna, utilizando o quê? Número de séries, número de repetições e até mesmo o tempo sob tensão. O mais básico e o mais utilizado é o número de séries. Isso vai resultar no que a gente chama de carga interna, ou seja, é a resposta do aluno, do praticante, frente ao nosso treinamento, ou seja, aquilo que nós prescrevemos. Então, um exemplo, né? Se você prescrever um treino com 20 séries e o aluno disse para você que o treino foi 8, difícil, o treino todo, tá? A sessão de treino como um todo. Você vai pegar 20 e multiplicar por 8, que vai dar 160. 160, nesse caso, unidades arbitrárias. E por que unidades arbitrárias? Porque nós não temos registros no sistema internacional. Não é 160 quilogramas, 160 minutos, não, é 160. Ponto final. Não tem nada depois dos 160 neste exemplo, tá? Se o aluno, por exemplo, executou 30 séries durante o treino, né, um treino mais volumoso, e ele disse que foi 9, o treino foi difícil para extremamente difícil, 30 vezes 9, 270. Isso eu explico com muito detalhe lá no curso de controle de carga na musculação, na seção Musculação e Personal Trainer, para você que está aqui na MPScience e ainda não assistiu esse curso. Lá, inclusive, tem planilhas gratuitas para você fazer o controle da carga interna, beleza? Uma outra escala bem interessante também, que poucos usam, tá? Mas eu sugiro fortemente você utilizar, até porque essa escala ela pode ser utilizada como uma forma de diálogo, tá, pessoal? Se você não consegue fazer um controle mais rigoroso por meio de uma planilha, de um aplicativo, enfim, você pode fazer no diálogo. Já ajuda bastante, principalmente se você está começando. Como, por exemplo, aqui nas escalas que eu mostrei para vocês, né, se você prescreveu o treino lá quase na falha, você usa isso aqui dinamicamente durante o treino, perguntando, por exemplo, exercício a exercício, como é que tá, para você ter pelo menos um parâmetro de controle, ok? E aí, claro, conforme você vai ficando mais experiente, você vai aí adquirindo planilhas, vai adquirindo aplicativos, assinatura de aplicativos para você fazer isso com mais precisão. Isso vale também para a escala de percepção subjetiva de recuperação, PSR, que é essa que você está vendo na tela aí. Também é muito legal, né? Muito parecida com a CR10, né? Essa aqui, ó, bem parecida, porque vai de 0 a 10, né? E tem os descritores aqui, ó. 0, muito mal recuperado, assim como 1 também, né? Seria muito mal recuperado. 2,
não bem recuperado, 3 também ali, não bem recuperado, 4, um pouco recuperado, 5, adequadamente recuperado, 6, moderadamente recuperado, 7 seria ali bem recuperado, né, moderadamente recuperado, bem recuperado, e o 10 lá, nós teríamos o muito bem recuperado. Essa escala aqui, ela pode ser utilizada sabiamente para que a gente possa conduzir as próximas sessões de treino. E aí a gente vai utilizar as estratégias da literatura que eu vou mostrar para vocês agora na tela. Por exemplo, ó, se o aluno chegou no outro dia, né, você teve um treino, por exemplo, na segunda-feira com o seu aluno, e o aluno chegou na terça para treinar. Vamos supor, né, que ele vai treinar com você já 24 horas depois. E o aluno disse o seguinte, ó, eu estou 8, 9, 10, até 7, tá? Até 7 vai. 7 a 10. Eu estou bem recuperado, muito bem recuperado. Isso mostra o que pra gente? Que ele está com energia. Isso mostra que ele teve um bom desempenho nos treinos anteriores e espera-se também uma melhoria do desempenho nas próximas sessões, incluindo aquela que ele vai iniciar naquele momento. Agora, se o aluno diz, por exemplo, ali entre 4 e 6, 4 e 7, algo nesse tipo assim, a gente vai esperar que ele tenha apenas um desempenho regular, né? Uma manutenção do desempenho é o que a gente tem que promover na sessão de treino, aquela que ele vai começar, e nas sessões subsequentes, claro, a gente vai controlando isso sessão a sessão, mas a gente já liga aí um sinalzinho amarelo. Agora, se o aluno chegou para você e disse, olha, não estou bem recuperado, estou muito mal recuperado, ali entre 0 e 2, 0 e 3, algo nesse sentido, ele mostra pra gente o quê? Que está cansado, o desempenho provavelmente vai ser ruim e a gente pode esperar aí uma diminuição do desempenho. Por que que isso é importante? É importante por causa da condução dos treinamentos e por causa da manipulação das variáveis. Isso aqui pode acontecer independentemente das cargas de treino que você aplicou na sessão anterior. Exemplo, vamos imaginar que você, na sessão de segunda-feira, que foi o exemplo que eu dei aqui, né? Você aplicou um treino altamente volumoso, altamente intenso, ou seja, as cargas de treino lá em cima, né? Séries, repetições e peso, só que ele voltou muito bem recuperado. Vamos supor que ele teve uma boa noite de sono, conseguiu cumprir as refeições bem, tá tudo certo, tá tudo legal. Ele veio ali com uma nota 9, 10, show de bola. Você esperava que tivesse um estressezinho, mas ele voltou bem. E pode acontecer o contrário, você aplicou um treino mais moderado, um treino mais para soltar, um treino mais leve, e ele voltou aqui com uma nota 5. Não dormiu bem, tá triste, desanimado por algum motivo ou outro, tá cansado, enfim, a gente não sabe por quê. Você pode, né, claro, investigar isso, aprofundar essas informações. Com a informação inicial de que não está bem, já é suficiente para você entender que o desempenho vai ser regular ou o desempenho vai ser ruim. Então, aonde que a gente entra na prática? O que a gente faz, então, na prática? Se o aluno reportar para você uma nota aqui 7, 8, até 10, né, mais ou menos isso, o que que você pode fazer? Aumentar o número de repetições, você pode diminuir o intervalo, você pode aumentar a velocidade da ação muscular, ou seja, no sentido de tempo sob tensão, né? De mais tempo na ação muscular, é isso que está dizendo aqui, e aumento do peso. Você pode utilizar qualquer um desses parâmetros, ou até mais do que um, né? Então, vamos supor que o seu aluno está num ciclo de 10 a 12 repetições. Bom, você pode dar uma esticadinha, quem sabe então chegar mais próximo do 12, ou até mesmo próximo do 13, 14 repetições. Ou vamos supor que é um treino que o aluno teria que dar um descanso de 2 a 3 minutos, você pode dar uma encurtadinha nesse intervalo, aproveitar essa energia que o aluno tem. O aluno está fazendo os exercícios com velocidade de 2 a 3 segundos, você pode aumentar esse tempo sob tensão, 4 segundos para cada movimento, você pode aumentar o peso de algum outro exercício, propor uma falha ou outra ali no final do treino, então você pode aproveitar essa energia, essa recuperação do aluno e utilizar isso ao seu favor com os parâmetros, né, de controle de carga, ou seja, com as variáveis de manipulação, como por exemplo volume, repetições, como por exemplo aqui a densidade, que é o intervalo, velocidade da ação muscular, cadência, peso, intensidade e assim por diante. Agora, se o aluno chega para você com uma nota ali 3, 4, até 6, 7 no máximo, né? Você vai simplesmente manter o volume de treino, pode até aumentar um pouquinho o intervalo, pode fazer essa estratégia, né? Já que o intervalo ele tem relação com recuperação de ATP-CP, então a gente pode utilizar o intervalo a favor, né? Ao nosso favor, utilizando aí essas estratégias. Então a gente vai utilizar o contrário daqui de cima. O intervalo dos exercícios era para 2, 3 minutos, então deixa 2, 3 minutos, às vezes até um pouquinho mais. Não é hora de fazer falha, não é hora de aumentar peso, no máximo é manter o volume ali de treino e show de bola. Manter a intensidade também é fundamental. Se o aluno chegar para você 0 a 2, a 3 ali, né?
ou seja, aqui já nesse vermelho, cansado, desempenho ruim, estando já num quadro de péssima recuperação, o que você vai fazer? Diminuir o peso, aumentar o intervalo, então você pode fazer os dois. Se o aluno ele tem que fazer, por exemplo, supino 3 de 10 com 30 quilos cada lado, por exemplo, um aluno de sexo masculino bem avançado, você pode tirar um pouquinho do peso, 3 de 10 com 25, 3 de 10 com 28, ou você pode aumentar o intervalo. Deixa o peso então, né, já que o aluno ele gosta do peso, acha interessante manter o peso, só que estica o intervalo. Dá um intervalo um pouquinho maior. Você mantém o volume dos exercícios principais, ou seja, aqueles exercícios multiarticulares, como supino, remada, agachamento, leg press, desenvolvimento com halteres. Esses exercícios são mais gerais, você pode manter o volume. Os outros, monoarticulares, tira um pouquinho a intensidade, né? Dá um intervalo um pouquinho maior. Não é hora de aumentar peso, sob hipótese nenhuma, já não era aqui, imagina aqui, né? Pode acontecer de tudo, tá, pessoal? Só controlando para você saber de fato o que acontece. Mesmo assim, pode, né, acontecer do aluno mentir para você, né? É normal, faz parte do jogo, mas a gente tem que ter bastante coerência na hora de tomar as nossas atitudes. Fato é que, dependendo de como o aluno responde a essa escala, você organiza a sessão na sessão. Ou seja, você dinamicamente modifica o treinamento em si para que o aluno consiga aproveitar o melhor possível. Antes de continuar o conteúdo, eu quero falar sobre a MP Science, pessoal, que é a minha plataforma de cursos. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, nós já estamos com mais de 60 cursos, mais de 250 aulas, já quase chegando em 300 aulas, inclusive, quase chegando já em 200 horas de conteúdo. Todas as nossas aulas na MP Science, elas são 100% online, elas são com especialistas na área, mestres, doutores também, né? Tem um precinho tranquilo, nesse momento estou gravando o vídeo, pode ser que no futuro aumente o preço, mas nesse momento está R$ 29,90, é menos de R$1 por dia para você fazer todos esses cursos. Isso significa que enquanto você estiver ativo na plataforma, você pode fazer quantos cursos você quiser. Tranquilo, tá? É como se fosse uma Netflix. Você assina e você pode fazer qualquer coisa dentro da plataforma. Você pode assistir um curso por dia, 2 cursos a cada final de semana. Você pode organizar a sua agenda de estudos e aproveitar a plataforma da melhor maneira possível. Todos os nossos cursos têm certificação com QR Code para autenticação do certificado, tudo bonitinho, tudo certo. Todos os meses eu faço lives para assinantes. Na verdade, essas lives elas são colocadas no YouTube, como essa que você está assistindo. Depois ela vira uma gravação e vai para dentro da MP Science para certificação. Então, o YouTube serve como uma vitrine para a MP Science. Temos também um grupo fechado de WhatsApp, em todos os nossos membros estão lá dentro, né? Biblioteca de artigos científicos, tudo certinho, planilhas, e-books, entre outros materiais que são exclusivos para assinantes. Eu quero mostrar para vocês aqui a MP Science por dentro. Estou aqui como um aluno. Então, para você que está assistindo pelo YouTube, ó, que você ainda tem dúvida, é tudo isso aqui, ó, lives exclusivas. Todas as lives que nós já fizemos estão todas aqui em formato de curso. Métodos de treinamento na musculação, olha só, tudo aqui são sobre métodos de treinamento na musculação. Aqui, musculação e personal trainer, os cursos que vão sair sempre estão com a tarjinha em breve, que logo já vão sair aqui para vocês. Secando exercícios, tudo sobre agachamento, 44 exercícios para bíceps. Temos também a seção de avaliação física, exercício e saúde, tá tudo aqui. A parte de treinamento funcional e corrida de rua, nutrição aplicada ao exercício e ao esporte. Também temos cursos aqui com professores da área da nutrição, isso é muito importante, né? Fisiologia do exercício e populações especiais, medicina e fisioterapia esportiva. Nós temos curso aqui com médico, com fisioterapeuta e tantos outros materiais. Tudo aqui bonitinho, ó. Certificados estão aqui. Quando você conclui o curso, ele já vem para cá. Vou abrir um aqui para vocês verem, olha só. Ele dá aqui o parabéns, tá aqui, olha só. Tudo com QR Code, a carga horária, né, a legislação aqui embaixo, ou seja, completo para vocês. Uma plataforma de curso que eu tenho certeza absoluta que vai fazer um grande diferencial aí na sua carreira. Se você é assinante aqui da plataforma, você já sabe que a plataforma é muito boa. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda tem dúvida, o link está na descrição, ou seja, o site está na descrição desse vídeo. Clica e vai lá ver o site. Dá uma olhadinha lá na lista de cursos que a gente tem. Tem alguns pedacinhos que nós deixamos lá para vocês assistirem. Tem um curso gratuito para vocês também, para vocês experimentarem, para ver como é que é a plataforma. E tem o nosso suporte também, claro. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a gente para tirar todas as suas dúvidas. mpscience.com.br, tá? Vem logo para fazer parte dessa comunidade que eu tenho certeza que vai fazer um grande diferencial na sua carreira. Nessa parte aqui eu mostro para vocês um controle sobre pontos de dor, que é bem interessante também você fazer isso, tá? Bem interessante. De novo,
reforço para vocês aqui. Você pode fazer isso com um diálogo, não necessariamente com um controle tão forte assim, com aplicativos, com planilhas. Claro, se você fizer isso melhor, né? Óbvio, mas à medida que você vai ganhando experiência, você vai fazendo isso. Que pode acontecer, por exemplo, de você prescrever um treino e o aluno relatar para você que ele está sentindo dores na região do deltoide, aqui, por exemplo, né, na letra A, ou na região do peitoral, letra B, mas não na região, letra F, que seria, por exemplo, o quadríceps, mesmo que naquele dia ele tenha treinado perna. Isso é interessante porque você começa a perceber pontos de sensibilidade de dor dos seus alunos. Então, tem aquele aluno que, mesmo que o treino já esteja bem adaptativo, o aluno já está se recuperando bem, mas ele sempre sente aquela dorzinha no músculo do peitoral, letra B, ou no músculo do trapézio aqui, letra H, ou, por exemplo, quando treina a perna, sente na região lombar, letra L, ou o glúteo, letra M, na parte posterior, aqui no glúteo máximo. Ou seja, tudo pode acontecer. E se você começa a perceber que realmente tem, né, essa sensibilidade naquela musculatura, você pode ajustar as cargas de treino e assim por diante, né? Não que a dor seja, né, um parâmetro de prescrição, não é isso, mas é algo para você controlar o treinamento, não para você tomar uma decisão somente olhando pontos de dor. Ah, o meu aluno está sentindo direto dor, por exemplo, letra K, né, no tríceps braquial, então vou parar de prescrever tríceps? Não, pode ser, por exemplo, que ele está executando algum exercício errado, pode ser isso, você não está percebendo, então se você der um olhar um pouquinho mais atencioso, você já conserta isso. Pode ser que em algum exercício ele não está com uma postura bacana, não se sabe, você só vai saber se você controlar com estratégias como essa aqui. Você pode utilizar um bonequinho, você pode printar aí, tranquilo, tá? Você pode printar na tela agora e utilizar isso na sua prática profissional, tranquilamente. Isso aí é domínio da galera, né? Isso é da educação física. Eu que bolei esse esqueminha aqui, mas você pode utilizar. Eu coloquei nas principais musculaturas, mas eventualmente você pode pensar em alguma outra coisa aí. Eu coloquei aqui deltoide anterior, letra A, peitoral, letra B, letra C, bíceps braquial, letra D, o abdômen, né? Mas você pode especificar essa região do abdômen. Eu coloquei abdômen como um todo. Se a pessoa está sentindo alguma dor na região do abdômen, eu já coloco como letra D, ou ela mesmo descreve para mim. Letra E, o antebraço. Letra F, o quadríceps. Letra G seria aqui as musculaturas da frente, o tibial anterior, enfim, você pode colocar dessa forma se você quiser. Letra H, trapézio. Letra I, a parte posterior do ombro. Letra J, trapézio mais medial, aqui bem no meio das costas, né, na região torácica, bem no meio das costas mesmo. Letra K, o tríceps. Letra L, lombar, parte inferior, bem na parte inferior. Letra M, glúteo. Letra N, posterior de coxa. Letra O, região poplítea. E letra P, bem atrás da panturrilha. Mas você pode pensar aí em outros pontos, se você assim achar interessante, músculos do pé, músculos das mãos, enfim. Fique à vontade. Eu coloquei os principais que eu acho que já dá um suporte aí para pelo menos 95%, né, das principais regiões de dor que acontecem nos nossos alunos, mas você pode ficar muito à vontade para criar outras estratégias, lembrando que são ferramentas, né? Você vai utilizar da melhor maneira possível. Bom, pessoal, existem outras formas também de realizar monitoramento na musculação que visam utilizar as cargas de treino. Então, ali você viu basicamente o quê? Percepção de esforço, percepção de recuperação, pontos de dor, então são escalas subjetivas. Ponto de dor, por exemplo, você pode inclusive entrar com uma avaliação mais criteriosa. Exemplo, né? O aluno disse que está com dor no bíceps. E você pode pedir a magnitude dessa dor de 0 a 10, por exemplo, né? Sendo 0 uma dor pequena e 10 uma dor máxima. Você pode fazer isso? Pode, mas lembre-se, à medida que você vai ganhando experiência, você vai aprimorando, aperfeiçoando as suas ferramentas. Essa é a ideia. Agora, eu vou mostrar para vocês ferramentas de monitoramento que usam as cargas de treino, volume, intensidade, intervalo entre as séries e assim por diante. É isso que a gente vai utilizar aqui. O controle mais famoso de todos, pessoal, é o volume total de treino, que é o volume load, que nada mais é do que uma multiplicação entre séries, repetições e o peso do exercício. No caso do treinamento, nós vamos fazer isso exercício a exercício, soma tudo, e aí nós temos o volume total do treinamento, também chamado de VTT, volume total de treinamento. Você pode chamar, como eu falei, de volume load ou simplesmente de load, fica a seu critério. Eu gosto de chamar de volume total de treinamento. Volume total de treinamento é isso aqui, séries, repetições vezes peso. Então, exemplo, você tem um exercício como supino, 3 séries de 10 repetições com 20 quilos cada lado. Você vai pegar 3 vezes 10 vezes 20, dá 600. O supino inclinado com halteres foi feito em 3 séries de 10
e esse aluno utilizou um halter de 20 cada lado, né? Ou seja, 40 no total, né? Um halter de 20 vai dar 40 no total. Então eu tenho 3 vezes 10 vezes 40, eu vou ter 1.200 quilos. Somados com os 600 do supino reto, eu tenho 1.800. Você vai somando, você tem o volume total de treinamento. Esse é o controle mais básico que a gente tem. Sendo assim, nós podemos modificar o volume total de treinamento para mais ou para menos, utilizando qualquer uma das 3 variáveis. Então, aumentar o volume total de treino, vamos supor que o treinador quer aumentar o volume total de treino. Muitos pensam que eu tenho que aumentar o peso. Não necessariamente. O peso é uma das formas de aumentar o volume total de treino, mas eu posso aumentar uma repetição, eu posso aumentar uma série. Então, vou dar o exemplo do supino novamente. 3 séries, 10 repetições, 20 quilos. Eu quero aumentar esse volume load no supino, vou aumentar o peso. Sim, você pode aumentar o peso, mas você pode aumentar uma repetição. Ou você pode aumentar uma série. Então, ao invés de fazer 3 de 10 vezes 20, você pode fazer 3 de 12 vezes 20. Já vai aumentar o volume para 720. Você já vai ter um aumento do volume total de treinamento. Mas posso aumentar o número de séries. 4 séries, 10 repetições, mantendo os 20 quilos. Também posso fazer isso. Como é uma multiplicação, qualquer variável que eu mexer vai modificar o produto final. Então é isso que você tem que ter em mente. Então o volume total de treinamento eu posso aumentar pelo volume propriamente dito ou posso aumentar pela intensidade. E claro, também posso diminuir, né? Em estratégias de regeneração eu vou diminuir esse volume total de treinamento. Posso fazer esse mesmo controle pelo número de séries vezes número de repetições vezes percentual de um RM. Eu coloquei aqui para que vocês saibam que existe uma outra forma de controle desse volume total de treino. Só que, nesse caso, utiliza o percentual de um RM, então já é uma medida relativa e não uma medida absoluta. Então se você prescrever o seu treino a 70% de um RM, o que já é bastante complicado, porque para você prescrever por meio de um RM, você tem que fazer o teste. Então aqui, raramente você vai utilizar. Eu só coloquei porque existe na literatura para você saber que existe. E também para você saber que nem tudo que tem na literatura é aplicável à prática. Mas está na ciência. Mas está na ciência, só que vai colocar isso aqui na prática. Então você tem que fazer teste de um RM em todos os exercícios, e ainda fazer cálculo de volume total de treinamento. Não é viável, tá? Esse aqui já é um pouco complicado, dependendo do aluno, né? Você tem que fazer esse controle aí treino a treino e às vezes utilizando repetições em reserva seja mais interessante. Mas são parâmetros de controle absoluto de treinamento. Agora, esse aqui já é um controle de parâmetro relativo, né? Utilizando a percentual de um RM. Então, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Vamos supor que o seu aluno ele tenha como 70% de um RM a faixa de treinamento. Você prescreveu esse treinamento a 70% de um RM, sendo que 70% de um RM tem que ter vindo de um teste. Aí o aluno fez supino reto, 3 séries, 10 repetições a 70% de um RM. Só que lá no agachamento também é 3 séries de 10 com 70% de um RM, mas os pesos não são iguais. Os pesos podem, por coincidência, ser iguais. Então, nesse caso aqui, torna-se um pouco inviável. Uma outra variável bem interessante é essa aqui que está na tela agora. Séries vezes repetições vezes peso, que é o volume total de treino, este aqui, dividido pela massa corporal do praticante. A essa variável de controle chamamos de índice de volume. Índice de volume, porque leva em consideração a massa corporal do praticante. E por que isso é importante, pessoal? Porque as estratégias que nós prescrevemos o treinamento podem estar vinculadas à hipertrofia, geralmente estão, né? À hipertrofia e ao emagrecimento. Ou emagrecimento, a gente pode utilizar as duas. Então a massa corporal ela pode se modificar ao longo do tempo. E esse índice de volume se modifica também, mesmo que haja uma estagnação do volume. Como assim, Moacir? Não entendi. Vem comigo então. Imagina este jovenzinho que está aqui, tá? Bem esse rapazinho aqui da imagem. Vamos imaginar que este homem aqui tenha 100 quilos. Para ficar bem fácil o cálculo para vocês, tá? Vamos imaginar que este homem aqui tenha 100 quilogramas e ele está fazendo um agachamento aqui, tem uma barra, né? Muito provável que seja uma barra olímpica e aqui muito provável que seja 20 quilos. Vamos usar 20 quilos, 20, 40, 60, 80. Dá para ver que tem 4 anilhas aqui. 80, mais 80 do lado de lá, né? 160. Vamos contar que essa barra aqui tenha 20 quilos. Então ele está fazendo 20 quilos mais um total de 160 quilogramas. Fechou? Fechou? Fechou, né? Então, por exemplo, 3 vezes 10 vezes 180, eu tenho 5.400 quilogramas. São 5 toneladas e 400 quilos, que ao dividir por 100,
que é a massa corporal hipotética do nosso aluno aqui, eu tenho 54 quilogramas por cada quilograma de massa corporal desse indivíduo. É isso que significa. Se o meu aluno perde peso corporal, perde massa corporal, seja com uma estratégia de emagrecimento, etc., e ele mantém as séries, repetições e o peso do agachamento, nesse caso aqui 180, ele aumentou o seu índice de volume. Mesmo que ele não alterou nada aqui, mas pelo fato de ter reduzido a massa corporal, tá show de bola. O contrário é verdadeiro, tá? Se o meu aluno aumentou a massa corporal e manteve esses 3 valores aqui, o índice de volume vai cair. Porque, por exemplo, ó, se ele manter 3 vezes 10 vezes 180, que dá 5.400, só que agora o meu aluno saiu de 100 quilos para 105, então já não vai ser mais 54 quilos por massa corporal, vai ser um valor menor, porque a massa corporal aumentou, então o índice de volume caiu. Por isso que essa métrica ela é muito importante, porque ela ajuda a entender se realmente os pesos, as séries e as repetições estão compatíveis com a massa corporal naquele momento que você planejou o treino. E pode acontecer também o seguinte, pode acontecer da massa corporal do aluno cair, né? Só que, por exemplo, o peso no agachamento, nesse exemplo aqui hipotético, também caiu. E não necessariamente o índice de volume vai reduzir. Quer ver um exemplo? Imagine que o seu aluno tenha 3 séries de 10 repetições com 180 quilos para cumprir. E tenha 100 quilos de massa corporal neste momento, que foi o que a gente viu até agora, dá 54 quilogramas por quilo de massa corporal. Beleza. Agora pense o seguinte, ó, vamos imaginar que esse aluno tenha perdido 10 quilos, tá? Ele foi de 100 para 90 quilos. Só que ele também perdeu performance no agachamento. Ele não consegue mais agachar com 180 considerando a barra, né? Agora ele teve que reduzir um pouquinho o peso aqui, um pouquinho de reduzir o peso lá do outro lado. Então agora ele vai agachar com 170, contando com a barra, e não mais 180. Então agora são 3 séries vezes 10 vezes 170, e não mais 180. Dá 5.100 quilos. Aí você pensa o seguinte, pô, o cara tá perdendo performance no agachamento, né? Antes agachava com 180, agora tá agachando com 170. Tá, mas espera aí, antes ele tinha 100 quilos. Agora ele tem 90. Ou seja, séries vezes repetições vezes peso dividido por 90 dá 56,6. Então ele aumentou o seu índice de volume, mesmo tendo perdido peso no agachamento. Por que isso? Porque ele perdeu massa corporal também. Então ele tem um índice de volume melhor agora com 90 quilos neste exemplo hipotético do que quando ele tinha 100 quilos. É claro que é um exemplo, tá pessoal? É apenas um exemplo para você entender a importância dessa métrica. Obviamente que você tem que colocar isso na prática para ver se funciona. Outra variável de controle é a densidade do treinamento, que nada mais é do que o tempo sob tensão pelo tempo da sessão. Essa variável aqui, ela justifica o fato da não importância do tempo da sessão na musculação. Como assim, mocinho? Quer ver? Ó? Você pode ter um aluno que treina 50 minutos e esse treino ser muito mais denso do que alguém que fica 2 horas na academia. Pode acontecer por culpa dos intervalos. Se um aluno ele fez 10 repetições, eu vou usar sempre 10 repetições que fica mais fácil para você entender, tá? 10 repetições e ele fez cada repetição em 3 segundos, 3 segundos, tá? 3 segundos. Eu tenho um tempo de estímulo, um tempo sob tensão de 30 segundos. Simples assim, esse é o cálculo, tá? 30 segundos. E ele vai descansar 1 minuto e meio, que é o tempo de intervalo, né? Tempo da sessão, mas vamos usar aqui o tempo de intervalo neste exemplo. Ou seja, a densidade deste estímulo foi de 25%. Como que eu sei que foi 25%? Porque ele teve um estímulo de 30 segundos e descansou 1 minuto e meio. Então eu vou somar 30 segundos com 1 minuto e meio, vai dar 2 minutos. E 30 segundos dividido por 120 dá 25%. Então ele passou 25% do tempo em estímulo e 75% em recuperação. Vou dar um exemplo melhor agora, tá? Vamos supor que o treinamento todo do seu aluno durou 60 minutos, 1 hora, tá? Durou 60 minutos. Só porque desses 60 minutos o aluno ficou sob tensão 30 minutos. Ou seja, contando as contrações musculares deu 30 minutos. 30 minutos dividido por 60 dá 0,5. Metade, né? 30 é metade de 60, ou seja, 50%. Então, metade do treino foi sob tensão, metade do treino foi em recuperação. Lembrando que o tempo sob tensão está dentro do tempo da sessão, né? Agora, se eu quero aumentar a densidade, por exemplo, sair de 50% para mais, né? 60%, 70%, 80%, eu posso diminuir o tempo da sessão ou simplesmente aumentar o tempo sob tensão. Posso fazer isso. Diminuindo os intervalos, por exemplo, eu posso então aumentar a densidade do treinamento. Então eu não preciso mexer no tempo da sessão. Eu posso, com esses mesmos 60 minutos neste exemplo, ter uma sessão de treino mais densa,
porque eu mantive o meu aluno mais tempo sob tensão, diminuindo os intervalos ou aumentando o tempo no estímulo. Então eu posso aumentar, por exemplo, o tempo sob a tensão, o tempo em que a musculatura está contraindo. A densidade é bacana, tá? A densidade é bacana, é uma variável bem interessante para a gente trabalhar aí dentro das prescrições do treinamento. E por fim, temos mais uma variável aqui, que é a eficiência de treinamento, ou simplesmente eficiência de treino, que é muito legal também. Esse índice de eficiência vai utilizar o seguinte: o peso movido dividido pelo tempo da sessão. Então é o máximo de quantidade de peso que você consegue mover dividido pelo tempo da sessão. Essa variável é bem interessante porque é o seguinte: a gente pode diminuir o tempo da sessão de treino, mas mantendo os pesos movidos ao longo do treino. Isso significa que ele vai aumentar a eficiência do treino. Ou seja, quanto mais peso ele move em menor tempo, mais eficiente ele é. Então é uma métrica bem interessante, porque é o seguinte: em treinos regenerativos, em que a gente vai aumentar os intervalos ou diminuir os pesos, a eficiência do treino cai também. Só que isso é programado, isso vem na periodização do treino, para poder melhorar a recuperação do aluno, para melhorar os aspectos de síntese proteica, regeneração e, claro, supercompensação. A gente propositalmente fez com que essa eficiência de treino reduzisse. E não só a eficiência de treino vai reduzir, a densidade vai diminuir também, porque se eu tenho mais descanso, eu tenho um tempo de sessão maior ou um tempo sob tensão menor, que também vai diminuir a densidade do treino, mas essa é a ideia. Essas métricas ajudam a você entender se a tua periodização está indo para o lugar que tem que ir. Nesse sentido, então, pessoal, essas 5 métricas aqui, eu gosto bastante de utilizar essa primeira, série vezes repetições vezes peso, por um parâmetro simplesmente de entendimento do treino, mas nada que vai decidir o que eu vou prescrever. Agora, essas 3 últimas aqui são bem interessantes, tá? Bem interessantes no modelo prático. Eu trouxe um exemplo na próxima tela que vai ficar bem evidente todas essas informações que eu acabei de colocar na tela. E para fechar nossa super aula na MP Science, vamos aqui para o gran finale. Olha só que bacana, um modelo de prescrição para vocês aqui na prática, como é que funciona. Imagine um indivíduo do sexo masculino, 75 kg, em que você prescreveu um treino entre 8 a 9 na escala de repetições em reserva. O que significa isso? De 1 a 2 repetições na reserva, você já aprendeu aqui neste vídeo. Imagine também que você tenha prescrito um treinamento de membros inferiores. Então aqui é apenas um modelo para você entender todo esse raciocínio que foi feito aqui nesta aula. Olha só, agachamento livre, 3 séries de 12 repetições com 30 kg, 2 minutos de intervalo. Segundo exercício, leg press 45, 100 kg, 3 séries de 12, 120 segundos de intervalo. Stiff, 3 séries de 12, 20 kg, 2 minutos de intervalo. Cadeira extensora, 3 séries de 12 com 40, 120 segundos de intervalo. Mesa flexora, 3 séries de 12, 25 kg, 120 segundos de intervalo. Está aqui um exemplo para vocês de um treinamento de membros inferiores. Agora vamos calcular tudo que a gente aprendeu nesta super aula. Olha só, carga externa, aquilo que a gente consegue quantificar, ok? Volume total de treinamento, VTT. 7.740 quilos. Como é que eu cheguei nisso aqui? Eu fiz a multiplicação 3 vezes 12 vezes 30, mais 3 vezes 12 vezes 100, mais 3 vezes 12 vezes 20, mais 3 vezes 12 vezes 40, mais 3 vezes 12 vezes 25. O total disso tudo eu tenho 7.740. Foi a tonelagem que este indivíduo hipotético de 75 kg moveu neste treinamento, nesses 5 exercícios. Agora, índice de volume, 103,2 kg por quilograma de massa corporal. Como que eu cheguei neste valor? Simples, galera. Peguei este valor aqui, né? 7.740 e dividi por 75. Pronto, foi isso que eu fiz, o que a gente aprendeu na nossa aula. Isso significa dizer que para cada quilograma desses 75 quilogramas aqui que esse indivíduo tem neste exemplo, ele consegue mover 103,2 quilos. Ou seja, se esse treino aqui for igual daqui a um mês, tudo igualzinho, tá? Não mexeu nada, nem peso, nem repetição, nada. Não mexeu nada. Mas ele caiu de 75 para 73. Vai, perdeu um pouquinho de gordura ali, deu uma melhoradinha. Em 30 dias perdeu 2 quilos. E se ele mantiver tudo, esse índice de volume aqui vai aumentar. Porque daí eu terei 7.740 dividido por 73. Então esse valor aqui vai ser maior. Mesmo que nada se alterou no treinamento. Então às vezes a melhoria ela não está explícita, né? A gente precisa fazer alguns cálculos, ok? Agora, outra métrica, ó, a densidade. 10 minutos sob tensão dividido por 38 minutos da sessão. Como é que eu cheguei nisso aqui?
Pera aí, agora complicou, Moacir. Não, tranquilo. Ó. Imagine que cada uma dessa repetição aqui tenha durado aproximadamente 3 segundos, 3 a 4 segundos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o tempo sob tensão de cada exercício e somei eles. Então, se foram 10 minutos sob tensão e todos os exercícios estão igualmente com o mesmo número de séries, mesmo número de repetição, então eu posso dizer que cada exercício aí durou 2 minutos, né? Posso dizer isso? Claro, posso dizer isso tranquilamente. Como que eu sei disso? Porque 10 dividido por 5, 10 minutos dividido por 5 dá 2 minutos. Então, por exemplo, ó, 12 repetições aqui, a cada 4 segundos, ele demorou 48 segundos. 48 segundos vezes 3 vai dar mais ou menos isso, vai dar 2 minutos. Então foram 10 minutos sob tensão, mais o tempo de descanso. 120 segundos de intervalo entre as séries. Então aqui eu tive 2 intervalos, aqui mais 2, aqui mais 2, aqui mais 2, aqui mais 2. Eu fui somando tudo. A sessão toda durou 38 minutos e o tempo de estímulo 10. A densidade se calcula como? Tempo sob tensão dividido pelo tempo da sessão. Neste exemplo aqui temos o quê? 26%. Dá 0,26, né? Mas aí eu multiplico por 100, eu chego em 26%. Se eu diminuir o intervalo de 2 minutos para 1 minuto e meio, a densidade vai aumentar. Por quê? Porque o treino vai ser mais curto. Então, este carinha aqui, ó, de 38 minutos, ele vai diminuir. Porque agora eu tenho uma redução do intervalo. Pegou a ideia? Então, eu posso deixar o treino mais denso, diminuindo o tempo do treino. Simplesmente reduzindo os intervalos. Mas posso também manter os intervalos e aumentar o tempo sob tensão. Essas 12 repetições em todos os exercícios, ao invés de durar 4 segundos para cada repetição, posso aumentar para 5. Se eu fizer esse aumento para 5, o tempo sob tensão vai aumentar. Claro que vai aumentar o tempo da sessão também, mas a densidade vai aumentar porque esse carinha aqui aumentou. Outra métrica, eficiência do treino. O que é a eficiência do treino? A quantidade de peso que eu consigo mover pelo tempo da sessão. Então, se a sessão durou 38 minutos, eu vou pegar 7.740 e dividir por 38. Então, a cada minuto que passou do treino, meu aluno conseguiu mover 204 kg. É aqui que está o pulo do gato. Ó. Se você prescrever um treino regenerativo, ou seja, esse agachamento tem que ser com 20, não com 30. O leg press tem que ser com 80, não com 100. Você reduziu as intensidades, essa eficiência de treino vai cair, porque esse volume total vai diminuir e essa eficiência de treino vai cair porque a quantidade de peso movido por minuto vai diminuir. Aí você pode pensar, poxa, a eficiência do treino reduziu. Sim, mas fui eu que provoquei. Eu, treinador, provoquei propositalmente. Uma coisa é o aluno reduzir essa eficiência do treino por um motivo aleatório, não programado. Outra coisa é eu programei essa eficiência de treino reduzida por causa de um treino regenerativo. Se a eficiência do treino vai reduzir, como por exemplo se eu reduzir os pesos dos exercícios porque é um treino regenerativo, vai cair o índice de volume também. Ou seja, não necessariamente a redução de uma métrica reflete uma perda de desempenho, porque pode ter sido programada, beleza? Bom, em relação à carga interna, né, como que o aluno sente este treino, né? O aluno pode ter dito, por exemplo, que o treino foi 7. Lembra o que é 7? Vamos voltar aqui, ó. Foi aqui, ó, um pouco difícil 7, certo? Usando a escala de Omni, por exemplo. Ele disse que foi 7. O que você vai fazer então? Você vai pegar aquele 7 e multiplicar pelo número de séries, que foram 15, né? Não foram 3 séries cada exercício? 3 vezes 5, 15. Logo eu tenho 105 unidades arbitrárias como carga interna. E vamos imaginar que o aluno disse para você que o treino foi bom 3. Utilizando a escala de sentimento. Pronto, bonitinho aqui, ó. Todas as estratégias que eu expliquei para vocês nessa aula, exemplificada aqui para vocês. Estratégias que envolvem a percepção subjetiva de esforço de baixo custo operacional e logístico, que são validadas na literatura e são fidedignas, e também estratégias que envolvem as cargas de treinamento. Número de séries, número de repetições, peso do exercício, massa corporal do indivíduo, tempo sob tensão, tempo da sessão, e assim por diante. E é importante também salientar, pessoal, que o monitoramento das cargas de treino na musculação é fundamental para o alcance do objetivo do aluno. Monitorar as cargas de treino é fundamental. Não precisa fazer algo assim mirabolante, meu Deus do céu, utilizando altas tecnologias. Não, comece devagarinho, caso você não faça isso ainda, e vá aperfeiçoando. Se você já faz, use as estratégias que eu mostrei para vocês para aperfeiçoar cada vez mais. E ainda, né, outra coisa importante, todas as ferramentas têm suas limitações e é necessário, acima de tudo, o respeito à individualidade biológica. Então, nenhuma ferramenta é soberana, o conjunto de todas elas é o que vai dar o grande diferencial e nada vai superar
a sua tomada de decisão como profissional e, é claro, sempre respeitando o seu aluno. Sendo assim, então, pessoal, eu encerro essa super aula aí sobre estratégias de monitoramento na musculação. Espero que você tenha gostado e também deixo aqui para vocês a sugestão dos nossos livros Teoria e Prática da Musculação e Manual Prático de Testes Físicos, que para você que é assinante da Empsize, tem um super desconto, você sabe disso, né? Se você já comprou o livro, você sabe disso. O frete é gratuito, você tem prioridade no envio, você recebe registrado por correios, tudo certinho na sua casa. Se você não é assinante da Empsize, você também, claro, pode receber essas obras, basta entrar em contato comigo. São duas obras fantásticas que vão fazer um grande diferencial aí na sua prescrição e também na sua avaliação frente aos seus alunos. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem perguntas, deixe nos comentários que eu vou ter maior alegria de responder a todos vocês. Um forte abraço, sucesso sempre e tamo junto. Tchau!